Fala pessoal, segue o vídeo de correção das atividades propostas. O objetivo é resolver problemas do cotidiano envolvendo as razões trigonométricas, utilizar os teoremas do seno e do cosseno para resolver problemas significativos, resolver problema que envolva razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente, representar o seno, cosseno e a tangente de um arco qualquer no ciclo trigonométrico e resolver equações trigonométricas simples com soluções na primeira volta. Atividade 1. Calculando o valor da expressão, obtemos... Então, nós temos aí E igual, a expressão igual a seno de 90 graus vezes cosseno de 180 mais cosseno de 0 vezes seno de 270 dividido por seno de 0 mais tangente de 180 vezes cosseno de 270 mais cosseno de 0. Então, pessoal, para resolver essa situação aí, nós temos que lembrar da circunferência trigonométrica. Então, nós temos aqui os eixos aqui, ó, cosseno, aqui é o eixo seno, aqui nós temos 0 graus, no sentido anti-horário aqui 90 graus, 180, 270 e 360 graus. O eixo das tangentes, ele passa bem aqui. E como a circunferência ela tem raio 1, o raio dela mede uma unidade, então esse ponto aqui é de coordenadas 1 e 0, aqui é 0 e 1, aqui é menos 1 e 0, e aqui 0 e menos 1. Tranquilo, né? Bom, então aqui vai ficar E igual, seno de 90, pessoal, 90 graus está aqui, ó. Seno é o segundo valor, seno de 90 vale 1, então eu escrevo 1 aqui, ó, no lugar de seno de 90, vezes o cosseno de 180. O cosseno de 180, cosseno é o eixo deitado, é o primeiro valor, 180 graus está aqui, o cosseno é o primeiro valor, que é menos 1 do par ordenado, mais o cosseno de 0, cosseno de 0, o primeiro valor aqui, ó, do par ordenado é 1, então aqui vai ficar 1, vezes o seno de 270. O seno de 270 é menos 1, então vezes aqui, tá? Olha o pontinho aqui, menos 1, dividido pelo seno de 0. Seno de 0, seno é o segundo valor aqui, ó, o 0 aqui, ó. Então aqui vai ficar 0, mais a tangente de 180, pessoal. Lembra lá, como é que eu acho a tangente? Imagina que uma reta passa aqui no ângulo 180, obrigatoriamente passa aqui nessa origem e vem, quando encontra a tangente aqui, ó, encontra bem no valor 0, tá? Então, a tangente de 180 é 0. Então, vai ficar mais 0 vezes o cosseno de 270. O cosseno de 270 é 0, é o primeiro valor aqui, ó. Então, vezes 0 mais, olha aí, o cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1. Então, aqui, ó, o que a gente pode fazer? 0 vezes 0 aqui cancela, né? Então, a expressão vai ficar 1 vezes menos 1. Ó, mais vezes menos dá menos 1. Mais 1 vezes menos 1 dá menos 1, dividido. Esse 0 aqui, 0 vezes 0 é 0, cancelou, né? Então, ficou somente o 1 aqui, ó. Então, eu tenho que menos 1 com menos 1, devo 1, eu devo menos 2. Números com sinais iguais, soma e conserva o sinal, dividido por 1. Menos 2 dividido por 1 dá menos 2. Esse é o resultado, alternativa E. Número 2. Calcular cosseno de x, cotangente de x, que é a inversa da tangente, tangente de x, cossecante de x, que é o inverso do seno, sabendo-se que x é um ângulo do primeiro quadrante, tal que seno de x é igual a 4/5. Como ele deu seno de x, você pode usar aquela identidade trigonométrica, aquela relação fundamental, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, ou você pode ir pelo método do triângulo, já que esse ângulo x aqui, ó, ele está no primeiro quadrante. Olha só, pessoal, como está aqui no primeiro quadrante, aqui está nessa região aqui, ó, tá? Esse triângulo está aqui nessa região. Então, a gente não tem que se importar com o cosseno, com o seno e com os valores da tangente também, pois os ângulos desse primeiro quadrante, os resultados, os valores numéricos são positivos. Então, eu posso utilizar aqui aquela regrinha do triângulo, aquele macete que eu falei para vocês lá no mês de junho. Vai ficar assim, ó. Eu posso desenhar o triângulo aqui, desenhei aqui o triângulo retângulo e eu tenho aqui, ó, o que é o seno? A gente vai lembrar lá daquele macetezinho, ó, só, cá, toa. Beleza. Como eu tenho o seno é o oposto, então aqui é o oposto dividido pela hipotenusa. Então, se eu falar aqui, ó, que eu tenho aqui o ângulo x nessa região, aqui é o ângulo x. O que se opõe ao ângulo x é o 4, tá aqui, e a hipotenusa vale 5. A hipotenusa é o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus. Esse triângulo é o triângulo pitagórico. Aqui fica fácil você deduzir quem é esse lado aqui, ó. É um triângulo de lados 3, 4 e 5.
Mas você pode usar Pitágoras aqui e achar esse lado desconhecido. Eu vou chamar esse aqui, ó, de adjacente, ok? Já que esse aqui é o que se opõe, né? O 4 é o que se opõe. Então, eu tenho que adjacente ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, adjacente ao quadrado mais 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado 25. Então, eu tenho adjacente ao quadrado é igual a 25. O mais 16 passa para cá, menos 16. Poderia, no lugar desse nome, dessa abreviação aí do adjacente, poderia ter chamado de y, outra letrinha, né? Então, eu tenho adjacente ao quadrado é igual a 25 menos 16, que dá 9. Esse 2 aqui do adjacente passa para lá, como sendo a raiz de 9. Então, adjacente é igual a raiz de 9, dá quanto? Dá 3 unidades de comprimento. Tá? Eu não usei mais ou menos, já que eu sei que estou buscando aqui um lado desconhecido de um triângulo. Só o 3 positivo me serve. Então, aqui é igual a 3. Ó. Ok. Agora, fica fácil responder. Quem que é o cosseno? Quem que é o cosseno de x? O cosseno é o adjacente dividido pela hipotenusa. Como eu achei o adjacente vale 3, então vai ficar 3 dividido pela hipotenusa, que vale 5. Tá aí o cosseno. Já sabemos quem é o cosseno. A cotangente é o inverso da tangente. Se eu fosse calcular a tangente de x, cotangente é 1 sobre tangente de x, mas você pode memorizar como sendo a inversa da tangente. A tangente de x é o oposto pelo adjacente, é 4 sobre 3. Então, a cotangente é 3 sobre 4. Está respondido. Está aqui, ó. Agora, nós temos a cossecante de x. Eu vou fazer bem aqui, ó. Cossecante de x. Cossecante, pessoal, é o inverso do seno. Ele deu o seno aqui no enunciado. Já que o seno é 4 sobre 5, então a cossecante é 5 sobre 4. Ok? Beleza? Vamos para o número 3. Ah, e ele pediu aqui a tangente, sim, olha aqui, ó. É que eu acabei lendo rápido aqui, ó. Então, tá aí. De qualquer forma, nós fizemos o cálculo. Vamos lá, número 3. Qual é a distância dos pontos A e B, entre os quais há uma montanha, sabendo que suas distâncias a um ponto fixo M são de 2 km e 3 km, respectivamente? A medida do ângulo AMB, olha o chapeuzinho circunflexo no M, né? O ângulo está lá nesse vértice M, é igual a 60. Então, ele quer saber quais as distâncias do ponto A e B. Então, vamos supor, pessoal, que aqui é o ponto B e aqui é o ponto A. Ele pergunta qual é essa distância aqui. Eu vou chamar isso aqui de x. E entre eles, esses pontos, há uma montanha. Então, bem aqui tem uma montanha bonitinha, que impede calcular aqui, né, essa distância dos pontos A e B, tá? Que é a montanha linda aqui, ó. Ele fala o seguinte: sabendo que suas distâncias a um ponto fixo M são de 2 e de 3 km. Então, vamos supor que tem um ponto M bem aqui, ó. Então, esse aqui é o ponto M. É 2 e 3 km. Então, ele fala respectivamente, aqui é 2 e aqui é 3. Se bem que esse desenho meu ficou um pouco desproporcional. Tudo bem. O que vale é a intenção, entendermos aqui, ó. Ele fala respectivamente, né? Então, de A para M e de B para M, essas distâncias aqui, ó, 3 e 2. Pessoal, dá para perceber que nós temos dois lados, olha aí, dois lados e um ângulo aqui, ó. Ele fala que o ângulo AMB, o chapeuzinho aqui no M, então, veja bem, tá? O ângulo 60 graus está aqui, ó, no vértice M. Então, eu tenho dois lados e um ângulo. Quando acontece isso, relembrando lá o que nós estudamos, nós temos a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? X ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes o a vezes o b vezes o cosseno do ângulo θ. Então, olha só, esse x aqui da formulinha, ele é o x aqui, ó, o lado que se opõe ao ângulo dado, ao ângulo representado aqui, 60 graus. Então, o x aqui é o próprio x. Agora, quem é A, quem é B? É você que escolhe. Então, eu vou chamar isso aqui, ó. Eu vou chamar aqui de A, por exemplo, e aqui de B. Tanto faz, ok? Então, eu tenho aqui, ó, 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 2 vezes o A aqui que eu chamei de 3, né? Vezes o B, que é 2, vezes o cosseno do ângulo θ. Esse ângulo aqui é o ângulo de 60 graus. Tá aí, ó.
Então eu tenho x igual, 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado 4, menos 2 vezes a, cuidado que isso aqui tudo é um produto, tá? Vezes o cosseno de 60. Só lembrando lá, pessoal, os ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus. Aí eu tenho seno, cosseno e tangente. Vamos só relembrar bem rápido aqui, né? Então, como é que era o esquema lá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, tá aqui. Só não vai raiz no 1, então joga raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui. A tangente é diferente, veja só vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, a musiquinha, né? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ridículo eu cantando aqui, mas tudo bem, só pra gente relembrar. Então a gente vai precisar aqui do cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Então vai ficar menos, se eu quiser já multiplicar isso aqui, como eu já marquei, eu posso fazer, não tem problema. Então vai ficar menos 2 vezes 3 dá menos 6, vezes 2 dá menos 12. Ó. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, vezes 2 dá menos 12, vezes o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Então x ao quadrado, 9 mais 4, que dá 13, menos 12 vezes 1 dá menos 12, dividido por 2 dá menos 6. Então, x ao quadrado, 13 menos 6, que dá 7. Ok? Então, x é igual a raiz de 7, aqui ele fala quilômetros, então é quilômetros. Não há necessidade de calcular de forma aproximada, ok? Então é isso. Vamos para a próxima questão. Um topógrafo pretende medir a distância entre dois pontos A e B, situados em margens opostas de um rio. Então, eu tenho um rio aqui, vamos supor que aqui é o ponto B e aqui é o ponto A. Ok. Para isso, ele escolheu um ponto C na margem que está. Vamos supor que está na margem de cá. Então, aqui é o ponto C. Pronto. É o que está falando aqui. E mediu os ângulos, olha o chapéuzinho aqui, né? ACB, no ângulo C, e CAB, encontrando respectivamente 45 e 75. Então, a gente vai fazer o desenho aqui do triângulo. Olha aí. Então, ele fala aqui do ângulo ACB, então é no vértice C, respectivamente. Então, aqui é 45 graus, ok? E CAB, olha aí no vértice A, 75. Beleza. Determine AB, ele quer saber a distância de A até B. Ó. O rio aqui impedindo esse cálculo, né? Esticar uma trena. Então, por uma das leis aí da trigonometria, a gente consegue calcular. Vou chamar isso aqui de x. Ó. Sabendo que AC, de A até C mede, beleza. Sério mesmo, eu coloquei o C de cá e ele dá essa informação, né? Por isso é importante sempre vocês fazerem toda uma leitura primeiro, para depois você esquematizar. Eu aqui meio que na pressa, para o vídeo não ficar grande, joguei o C de cá, né? Que tanto faz a princípio, mas ele dá essa informação aqui. Então, ficaria um pouco, daria para resolver também, mas um pouco estranho ele saber a distância de A até C, né? Poderíamos expandir a imaginação e achar assim, já mediu em algum outro momento, mas como a gente colocou do lado de cá, ficou ok, né? Então aqui é 16 metros, certo? Aí é que tá, pessoal, eu tenho aqui, ó, eu tenho agora, veja bem, dois ângulos e um lado aqui, ó. O problema é que a gente tem que montar, lembra como é que a gente monta isso aqui, ó? Esse x aqui, ó, para o seno desse ângulo, então eu tenho aqui, deixa eu anotar aqui, né? Dois ângulos e um lado, ó, que é o de 16 metros. Então, quando acontece essa situação, dois ângulos e um lado, qual é a lei? Lei dos senos. Aqui nós iremos trabalhar com a lei dos senos, revisando aí essa lei, né? Beleza. Então, é esse com esse e esse aqui com esse. Só que a gente não tem essa informação aqui, a gente tem essa. Então, eu preciso saber quem que é esse cara aqui, ó. E a gente já aprendeu lá no ensino fundamental que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, se eu pegar aqui, ó, 45 e somar com esse 75, olha aqui, eu posso fazer essa sominha aqui, ó, vai dar 10, 7, 4, 11 e 1, 12. Deu 120 graus aqui essa soma. Bom, se eu sei que a soma dos ângulos internos é igual a 180, e eu tenho já a soma desses dois sendo 120, eu pego aqui dos 180 e vou subtrair 120. Subtraindo, eu encontro quanto? Eu encontro 60 graus. Olha aí, que legal, né? Então, já sei que aqui é 60 graus. Opa, então agora eu consigo, ó, 16 para o seno de 60 e x para o seno de 45, ignorando esse 75, né? Eu peguei, somei com 45, achei 120, 120 para 180, 60. Eu consigo determinar o ângulo do vértice B. Então, como que fica isso na lei dos senos? Eu posso montar da seguinte maneira: x está para o seno de 45 graus, assim como, né, igual 16 está para o seno de 60 graus. Outra informação aqui que ele fala para utilizar a raiz de 2 igual a 1,4. Então, aqui vai ficar x está para seno de 45, voltando lá na tela, lá, ó, que a gente montou o rascunho, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui fica raiz de 2 sobre 2, que é igual a 16 para o seno de 60,
Se a gente voltar lá, a gente vai encontrar a raiz de 3 sobre 2. Como eu tenho esse 2 aqui e esse 2 aqui na mesma linha, lembra daquele macete lá da aula do segundo bimestre? Só cortar aqui, ó. Pronto. Eu posso multiplicar agora aqui cruzado. Ó. Raiz de 3 vezes x da raiz de 3x. Esse x fica aqui fora do radical. Agora, 16 vezes raiz de 2 dá 16 raiz de 2. Então, x igual a 16 raiz de 2 sobre raiz de 3. Essa raiz de 3 não pode ficar aqui. Eu vou racionalizar ela aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. X igual 16, raiz de 2 vezes a raiz de 3 pode multiplicar, dá raiz de 6. Acontece, pessoal, que ele deu um valor aproximado aqui para a raiz de 2. Ó. Então, eu vou colocar, ao invés de multiplicar aqui, ó, entenda o seguinte, eu vou colocar aqui essa aproximação, né, aproximado lá 1,4 aqui, ó, certo? E vezes a raiz de 3 aqui na frente. Ao invés de pegar a raiz de 2 vezes a raiz de 3, o que eu fiz? Eu substituí no lugar da raiz de 2 aqui 1,4, já que no enunciado ele deu isso. Provavelmente era uma questão, eu peguei essa questão que, de um banco aqui, né, de uma fonte que eu tenho aqui, várias questões, mas provavelmente é uma questão de vestibular e ele não deu a raiz aproximada de 3. Né? Ele provavelmente fica representada a raiz de 3, não é feito o cálculo aproximado. Então, a gente deixa assim, então. Então, vai ficar aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 da raiz de 9, né? Raiz de 3 vezes 3 aqui, ó, raiz de 3 vezes a raiz de 3 da raiz de 9, e a raiz de 9 é 3. Então, x igual, eu vou fazer essa continha agora, ó, 16 vezes 1,4. Multiplicando aqui, ó, 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Agora, 1 vezes 6, que dá 6. 1 vezes 1, que dá 1. Aqui fica 4. 6 e 6, 12. Sobe 1. 1 e 1, 2. Aqui nos fatores, eu tenho um algarismo após a vírgula. Conta da direita para a esquerda uma casa. Fica 22,4. Eu vou deixar a raiz de 3. Ele não deu aqui no enunciado, conforme eu já falei. Sobre 3, ok? Metros. Então, essa é a distância aproximada. Provavelmente, essa resposta, como eu falei, ela está aí nas opções ABCD da questão, se de fato ela é uma questão de vestibular, uma questão objetiva, ok? Então, era isso, pessoal, como revisão, valeu. Próxima aula a gente inicia em análise combinatória e para valer, tá bom? Análise combinatória e segue depois com probabilidade. Valeu!